Olá, bem-vindo para mais um encontro do SEAC no Lar, uma oportunidade que nós temos semanalmente de nos encontrarmos para o estudo do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece todas as quartas-feiras, 18h30. Estamos aqui. Hoje, eu e o companheiro José Rubo, que convido para que também se manifeste. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos que nos acompanham. Como sempre, um prazer imenso nós estarmos aqui junto com vocês para poder fazer esse momento de estudo, momento de reflexão, que é o SEAC no Lar, né, como deve ser feito semanalmente na casa de cada um de vocês, para que a gente possa ter essa comunhão de mentalização, de vibrações positivas, que podem certamente nos favorecer na nossa caminhada, que é essa caminhada que fazemos nesta existência. Boa noite, Maurício. Boa noite, José, bem-vindo. E como os companheiros já sabem, aqueles que nos acompanham, nós seguimos o livro Vinha de Luz, que é uma psicografia do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e autoria espiritual de Emmanuel. Estamos na lição número 129. Já faz algum tempo, portanto, que nós estudamos esse livro. Já falamos anteriormente também que essa série de livros de Emmanuel tem 180 lições em cada um dos livros. Já estudamos aqui o Pão Nosso, Fonte Viva, né? E agora estamos com Vinha de Luz. Então, hoje é a semana 129 desse livro. E a lição tem por título Serviço de Salvação. Mas, como todos sabem, é sempre importante nós lembrarmos que pessoas que não têm afinidade com a doutrina, não nos acompanham, chegam semanalmente ou acessam esse programa depois de gravado nas redes sociais. Então, é importante dizer um pouco do que é o Evangelho no Lar também. Evangelho no Lar é essa oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, discutir sobre a proposta que nos é colocada pelo Mestre. Nós aqui utilizamos o livro Vinha de Luz, porque ele sempre parte as lições de um versículo do Novo Testamento. Então, é importante que nós trazemos, além da lição, algumas reflexões e esclarecimentos a respeito. E dessa maneira podemos encontrar melhor modo de aplicar em nossa vida, no nosso dia a dia, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa vibração, procurando sermos pessoas melhores. E com isso, então, com essa mudança íntima que nós fazemos na nossa forma de pensar e agir, nós configuramos uma proteção para nós, para nossa casa, para aqueles que habitam conosco no lar. E é, sem dúvida, uma atividade importante. Tem uma sequência que é recomendada para que nós possamos fazer esse tipo de estudo para facilitar. Antes de falar dessa sequência, vou perguntar ao José se gostaria de completar essa fala sobre o que é o Evangelho no Lar. José? Bem, Maurício, o Evangelho no Lar, como nós falamos, é um momento de muita reflexão e de muita união entre aquele grupo familiar que reside naquele local. Então, pode ser um grupo familiar, né, e é bom que seja reunido esse grupo familiar para que essas pessoas possam se aproximar cada vez mais, porque, lembremos, se estamos dentro de um grupo familiar, é porque nós necessitamos estar dentro daquele grupo, convivendo com aquelas pessoas, para que nós possamos progredir. Tá? É nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos que estão ali, de conseguir essa progressão, de conseguir essa evolução. Então, nada melhor do que trazer para este grupo familiar este momento de oração, esse momento de estudo, para que todos possam aproveitá-lo. Ok, mas eu não moro com a minha família, eu não tenho com quem fazer esse momento de reflexão. Eu posso fazer sozinho? Eu posso fazer sozinho, porque eu não preciso estar fisicamente ligado, fisicamente
junto desses meus familiares. Eu posso estar mentalizando esses meus familiares, assim como eles podem, do local onde eles estiverem, também estar mentalizando a mim. Porque é assim que nós nos unimos, não é necessariamente fisicamente, como eu, Maurício, estamos aqui hoje. Tá? Nós podemos estar em união com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, mentalmente. Então, nós podemos aproveitar dessa possibilidade que nós, como espíritos, temos de nos conectarmos uns aos outros mentalmente e, assim, vibrarmos na mesma frequência. Então, isso é algo importante que a oração nos traz. Não somente a oração do Evangelho no Lar, mas qualquer tipo de oração nos permite fazer isso, nos permite conectar entre nós e principalmente entre nós e o divino, entre nós e Deus, entre nós e o mundo espiritual. Então, a hora que nós fazemos isso, nós estamos buscando uma melhora, nós estamos buscando um momento de equilíbrio, de paz, de serenidade. Isso só pode trazer benefícios para nós. E é isso que nós queremos fazendo o Evangelho no Lar. Muito bem. Acho que explicações necessárias, né? Até para aqueles que já frequentam, né, esses estudos, que têm o hábito do estudo, é sempre bom relembrar, né? E também, vamos lá então a essas etapas, como que ele pode ser feito, né? Primeiro de tudo, a recomendação é que se tenha um dia específico da semana determinado para esse estudo. Como eu disse, nós aqui selecionamos a quarta-feira. É possível, então, em casa, seleciona um dia. Por que selecionar esse dia, né? Para que as pessoas que vão participar se acostumem. Olha, domingo, 9 horas da noite, o estudo do Evangelho no Lar, não marco nada para esse horário, né? Por isso é importante marcar o horário que vai ser realizado também. Aqui, como eu disse, quartas-feiras, 18h30 às 19h30. Não precisa ser 1 hora de estudo, pode ser 15 minutos, 20 minutos. Nós usamos 1 hora, que é o tempo que a TV SEAC nos oferece. Então, nós acabamos nos estendendo nas reflexões e nos comentários, né? Então, importante que haja dia e hora determinado, por questão de disciplina. Nós nos disciplinamos a esse horário e estaremos lá nesse horário. E é interessante porque os espíritos também seguem a determinação de disciplina, de horário, e poderão estar conosco nesse momento, principalmente aqueles que não são propriamente afeitos ao nosso lar, mas que comparecem vez ou outra para fortalecer, inclusive, os nossos protetores espirituais na sua tarefa de nos orientar, de nos proteger. Tendo o dia e horário determinado, é sempre recomendável que se inicie o estudo com uma prece. Essa prece é dirigida a Deus, pedindo a permissão para a realização do estudo, pedindo a presença dos amigos espirituais para a orientação, para os esclarecimentos necessários, para que estejam ali conosco. Terminada a prece, que não precisa de palavras bonitas, nada disso, é aquela prece com sinceridade, feita de coração, pedindo só esse momento, invocando essa proteção. Faz-se a leitura. A leitura pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo e pode ser de um livro de cunho evangélico. Nós optamos no SEAC no Lar pelo livro de cunho evangélico. Como eu disse, Vinha de Luz, onde há um versículo e a partir desse versículo, Emmanuel, que é o autor espiritual, escreve uma lição, ele nos traz detalhes referentes àquele versículo. Se for com o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes as pessoas nos perguntam, olha, eu faço na sequência de itens ou eu faço aleatoriamente? Aí sempre alguém fala assim, eu faço aleatoriamente, e sempre cai naquilo que é importante, que a gente está vivendo naquele momento. Olha, o Evangelho
inteiro, na íntegra, ele é para todos os momentos que nós estamos vivendo, sim. Né? Então, ele sempre será coincidente, sendo aleatório ou sequencial. Eu, particularmente, prefiro que seja feito na sequência. Em casa, nós realizamos na sequência. Mas, sim, pode ser feito de maneira aleatória. Feito a leitura, comentários sobre o que foi entendido por todos aqueles que participaram desse momento e querem comentar, reflexões a respeito. Antes de partir para a próxima fase, a próxima etapa, eu vou dizer uma coisa muito importante aqui. É importante que não se use o texto que está sendo lido para refletir a nosso favor e atacar ou cobrar aqueles que estão participando com a gente do Evangelho, hein? Não é hora de ler e pressionar o filho, o marido, a esposa, a sogra, em relação a alguma coisa que está sendo lida ali. Não é para isso. Se você percebeu que aquilo era bom para o outro, analisa que é bom para você. É o que a gente tem que fazer, que normalmente é assim que funciona. Feito as reflexões, como aplicar no dia a dia, nós estamos encerrando esse momento. Então, uma prece de encerramento. Nessa prece, nós vamos pedir pelo bem-estar de todos aqueles que participam conosco, que convivem conosco no lar, dos nossos vizinhos, daqueles que moram na mesma localidade, no mesmo bairro, mesma cidade. Vamos pedir para os governantes da cidade, do estado, do país, aqueles que têm o poder sobre o mundo, sobre o mando no mundo, e que têm uma decisão muito firme sobre os caminhos da humanidade. Nós vamos pedir por todos. Ah, mas eu não... fulano, eu não gosto. Ele foi eleito, mas eu não gosto. Ele governa. Se você quer viver num mundo bom, você pede por ele também. Quem sabe a sua prece é o que está faltando para que o mundo se torne melhor. Então é para isso que o Evangelho nos orienta. Feito isso, terminou aquele momento do estudo. É comum no Evangelho, no estudo do Evangelho, que se tenha também um copo ou uma jarra com água para que seja fluidificada e que depois desse momento encerrado pode ser sorvida aos poucos por aqueles que participaram. Eu peço para o José, inclusive, se quiser comentar um pouco sobre o que é a água fluidificada, José. Os amigos que nos acompanham aí e que são já mais próximos do espiritismo, já deve ter percebido que em toda casa espírita sempre tem uma mesinha com água, ou as pessoas levam as suas garrafinhas de água até a reunião, né, e permanecem com essa garrafinha durante a reunião e depois as levam para casa ou está ali se servindo da água que é oferecida pelo centro, toma aquele copinho de água no final da palestra ou no final do passe, está ali. E essa água, ela está ali, permanece durante essa reunião, porque a reunião não deixa de ser um momento de oração, um momento de vibração. Toda essa vibração oriunda da reunião, oriunda da oração, reflete sobre a água, que é um mineral, e a água se transforma com esta vibração positiva e ela se torna, assim, esse elemento que o Maurício comentou, que nos serve como um bálsamo para que a gente possa sorver, para que a gente possa buscar um reequilíbrio espiritual, um reequilíbrio mental que vai nos favorecer no dia a dia. A água sozinha não resolve nenhum problema. A água fluidificada não é algo milagroso, um remédio milagroso. A água fluidificada é aquilo que nos favorece, que nos estimula a buscar os caminhos corretos, os caminhos do bem, os caminhos da bondade, da caridade, da humanidade. É isso que faz a água fluidificada. Por isso a importância que nós, nos centros espíritas, damos a essa água fluidificada. Não é nenhum tipo de dogma, não é nenhum tipo de milagre, de talismã que a gente possa ter. É simplesmente algo que nos faz buscar uma melhora espiritual. É isso, Maurício.
Muito bem, eu acredito então que, havendo passado por essas explicações, olha que fazia tempo que a gente não abordava de uma maneira tão completa como foi feito hoje, hein? É por isso até que nós entramos nesse assunto de uma maneira mais categórica. Feito isso, acredito que podemos partir para o estudo propriamente do Evangelho, né? Convido todos, então, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, rogando, Pai, que nesse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no Lar, nos permita, primeiramente, a realização desse encontro tão importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, mas que também nos propicia a presença sempre generosa, carinhosa dos irmãos espirituais para que nos orientem por esse caminhar onde sabemos tão necessário para que nossos atos, nosso comportamento do dia a dia seja aprimorado pelo ensino do Evangelho. Por isso, rogamos a Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, que esteja conosco, uma vez mais, nos ampare nesse propósito. Sê conosco, Jesus, que assim seja. Aí então vamos para a leitura, lição 129, Serviço de Salvação. Nós vamos fazer a leitura completa, depois voltamos com uma leitura mais pausada e esclarecimentos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E a partir desse versículo, Emmanuel nos traz a seguinte lição. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Essa, portanto, é a lição que Emmanuel nos traz com esse título Serviço de Salvação. Vamos agora, pausadamente, e
refletindo a respeito de cada uma das situações. A primeira delas é o próprio versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu peço, como sempre, né, que o José nos esclareça, contextualizando o momento em que ocorre essa fala. Bem, Maurício, nós já estivemos aqui falando em outras oportunidades desse livro que é o Atos dos Apóstolos, né? Então, nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, os 4 evangelhos, os 4 evangelistas, mas além desses 4 livros do Evangelho, existe o 5º livro, que é justamente Atos dos Apóstolos. Esse livro teria sido escrito por Lucas, que também escreveu um dos livros do Evangelho. Lucas, então, escreve, ele como que documenta os atos, né, o que ocorreu após a passagem de Jesus pela vida terrena. Então, ele começa a contar sobre o que os apóstolos fizeram, sobre como que foi o início, né, da igreja, aquela igreja primitiva. E dentre esses apóstolos, aqueles que mais aparecem neste livro são Paulo e Pedro, né? Então, basicamente, se fala bastante dos atos de Paulo e Pedro. Nesse versículo que o Emmanuel nos traz para poder fazer a reflexão do capítulo do Vinha de Luz, Serviço de Salvação, ele retira esse versículo, então, do capítulo 2. Nesse capítulo 2, Lucas começa a discorrer sobre o dia de Pentecostes. Pentecostes, vocês devem se lembrar, né, que o Pentecostes é aquele processo em que, né, após o Pentecostes, então, os apóstolos começam a falar em diversas línguas, eles recebem, né, o Espírito Santo e começam a falar em diversas línguas. As pessoas estranham muito porque eles, na verdade, as pessoas reunidas naquele momento eram pessoas de diversas regiões diferentes e eles ouvem os discípulos, os apóstolos, falando na sua própria língua. Então é isso que aconteceu. As pessoas ouviam a mensagem na própria língua de origem, né? E eles não entendiam o que estaria ocorrendo. E nesse momento, então, Pedro, né, toma a palavra e fala sobre o que poderia ocorrer, né, e dá algumas orientações. E fala e profetiza, né, e fala, olha, nos últimos dias vai acontecer que Deus vai derramar o seu Espírito, né, sobre a carne. Começa a falar sobre o que o Antigo Testamento colocava, né, para mostrar que aquilo tudo estava previsto. E ele fala, olha, vai haver um momento em que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Quer dizer, ele mostra, olha, antes de você chegar no seu momento, né, porque o grande dia do Senhor é o dia nosso, o dia de cada um de nós, né, que nós vamos nos encontrar. Então, antes de chegar esse momento, nós vamos passar por algumas dificuldades, alguns sofrimentos, né? E ele fala, no entanto, assim, Pedro, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, ele está dizendo que Deus nos deixa a mensagem do seu Filho Jesus aqui e diz, olha, apesar dos sofrimentos, se vocês invocarem a Jesus Cristo, se vocês invocarem ao Senhor, vocês vão obter ajuda. Essa é a mensagem que está sendo passada, tá? Que nós não fomos deixados sozinhos à nossa mercê,
nesta existência, que nós temos a quem recorrer. E aí, Emmanuel extrai este versículo deste capítulo 2, então, de Atos dos Apóstolos, para mostrar isso para nós. E nos coloca estruturadamente dentro desta lição que nós estamos dissecando aqui hoje, eu e o Maurício, que ele deu um título, Serviço de Salvação, que é um serviço, né, que nos é colocado, nos é oferecido, que é para o nosso bem, que é para a nossa salvação, que é para a nossa recuperação, o nosso bom entendimento da palavra de Jesus. Certo, Maurício? Ótimo, muito bem, José. É sempre importante contextualizar, saber em que momento que aconteceu a fala, né, que isso auxilia muito na compreensão, mas não na compreensão histórica, na compreensão do porquê aquilo aconteceu e como afetou as pessoas que estavam ali naquele momento e que, evidentemente, pode ser parecido com o nosso caso e, portanto, transformação parecida podemos propor em nós mesmos também, né? Emmanuel nos diz o seguinte, a partir desse versículo: os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Então, mesmo aqueles que eventualmente se lançaram a um mundo de crimes, aqueles que de alguma maneira, né, agem de maneira errada, isso aqui a gente poderia até dizer, não precisa ser aqueles crimes mais atrozes, não. Aquelas situações do dia a dia, aqueles pequenos vícios que muitas vezes nós temos, e digo vícios morais, como, por exemplo, a fofoca, a maledicência, a suspeita sobre a ação das outras pessoas, né? Que são situações também que nós estamos agindo no mal, portanto, estaríamos nas chamadas garras do mal, né? Pedindo, invocando verdadeiramente o amparo do Senhor, estaríamos salvos, né? Então, como que seria isso? A primeira coisa é perceber que algo em nós não está correto. É perceber que esse algo, ele nos prejudica de alguma maneira, ele nos faz mal. A partir disso, pedir e agir para que se transforme, né? Então, a invocação aqui do amparo do Senhor é que, uma vez tendo sido reconhecido aquele mal em nós, que tenhamos a força e a perseverança de combatê-lo. Isso é reconhecer verdadeiramente. Então, né, não adianta ficar esperando, falar assim, eu gostaria tanto de parar de fazer tal coisa, né? Jesus me ampara, meu Deus me ajuda, e aí não faço nada por mudar. Quer dizer, eu não estou invocando verdadeiramente. Aquele que invoca verdadeiramente, ele age para que aconteça. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença, né? Então, olha aqui que interessante, porque esse parágrafo, ele justifica o primeiro que nós lemos, né? Quando que eu vou reconhecer que algo está errado e que, de fato, me prejudica, né? Num determinado instante, isso vai acontecer, e esse instante chega para todos, esse instante sempre vai chegar, né? É chamada aqui na experiência individual. Por quê? Porque cada um será num determinado momento. E olha só que interessante, quando esse momento chega, há um constrangimento, há algo que se impõe, nos obrigando a recorrer àquele terreno de crença, que pode ser somente lembrar daquele momento de oração que a mamãe, a vovó fazia conosco quando a gente era criancinha, ali antes de dormir ou ao levantar pela manhã, e aí nós vamos recorrer a esse momento se ele for o único que nos resta no terreno da crença. Quando há
esse tipo de pressão sobre nós, que se impõe de uma maneira firme, é nisso que nós vamos nos apegar. Eu sempre lembro a questão do André Luiz no livro Nosso Lar. Ele conviveu ali com a sua culpa, com as suas mazelas no umbral durante anos. Só que num dado momento a pressão era tanto da sua própria consciência cobrando, que esse foi o constrangimento que ocorreu. E o que ele fez? Ele invocou esse amparo. E aí o amparo veio. É o que acontece com todos nós. Às vezes a gente olha e fala, mas isso é só uma obra de literatura. Eu assisti o filme, eu vi, no filme também tem essa cena. Mas é assim que acontece? É assim que acontece. E ela acontece a partir do momento que aquele que recorre, ele de fato, de maneira sincera, verdadeira, ele está pedindo esse amparo, ele está pedindo essa ajuda. Se não for desse jeito, não é verdadeiro. O que pode acontecer? Nada, pode não acontecer nada. No próprio exemplo que eu citei de Nosso Lar, há várias outras situações onde esse pedido não é verdadeiro. E aí os bons espíritos, eles ficam olhando, ficam aguardando, mas eles sabem, falam, não é o momento ainda. Mas sabem que o momento vai chegar. Então, é esse momento aqui que Emmanuel nos fala. José? Maurício, você veja, Pedro, nesse momento que ele profere essa parte que está destacado aqui pelo Emmanuel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, na verdade, ele está retomando as palavras de Jesus Cristo. Tá? Até o Maurício falou aqui de André Luiz, aí você pode falar assim, mas isso é uma obra literária, tá? Então vamos buscar lá no Evangelho. Tá? Evangelho de João, capítulo 16, versículos 23 a 27. Jesus falando, tá? Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, veja, desculpe, eu peguei um pedaço para ler, né? Mas eu acho importante que a gente faça esse acesso ao Evangelho de Jesus também, né? Porque a gente não fique só preso, vamos ficar preso num livro doutrinário, por exemplo, que é um livro doutrinário que justamente está fazendo referência a Jesus Cristo, que está fazendo referência à sua história, está fazendo referência ao Evangelho, né? Então a gente precisa acessar também o Evangelho, a origem disto tudo, né? E aí a gente entende, se nós nos colocamos na condição de pedintes, né, daquele que solicita a Deus o auxílio, nós temos que entender que esse auxílio existe e ele vem, né? Ele foi prometido para que viesse até nós. Então nós temos de onde buscar forças, nós temos de onde buscar recursos para que nós possamos evoluir moralmente, espiritualmente, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todos os nossos vícios, de todas as nossas falhas, de todos os nossos defeitos. Nós precisamos, sim, como o Maurício colocou muito bem, reconhecer essas deficiências. Nós reconhecendo as nossas deficiências, nós abrimos os olhos.
para a bondade de Deus, para a caridade. E aí sim, nós nos mostramos preparados, nós nos mostramos como filhos de Deus, nós podemos nos reconhecer como filhos de Deus. E aí sim receber o auxílio que nos é prometido. Ótimo, José. É sempre interessante, já comentei isso aqui com você, com os amigos também, é sempre interessante ouvir esses comentários. Concordo plenamente a necessidade que nós temos de conhecer o Evangelho. E por quê? Porque o Evangelho justifica o Evangelho. Então, se você tem um determinado versículo e você expande o conhecimento a respeito dele, aproveitando inclusive de uma lição como Emmanuel nos traz, e essa expansão do conhecimento, você busca o reforço no Evangelho, é o que eu disse, é o Evangelho justificando o Evangelho. O Evangelho, na verdade, ele não precisa de nenhuma outra obra para justificá-lo, porque ele se justifica em si. No entanto, as obras são muito importantes porque elas nos trazem de uma maneira bem do dia a dia, com aquele nosso conhecimento menos formal, né? As lições que nos ajudam a esse entendimento. Então é fantástico, adorei essa explicação, José. Vamos continuar então, pessoal. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Né? Então, olha de quem que nós estamos falando? Daqueles que não têm a crença espiritual, não têm a fé na espiritualidade e, consequentemente, não invocariam o amparo do Senhor. Mas se amparam naquilo que acreditam. Num dado momento, o socorro financeiro, o recurso do dinheiro que acaba sendo necessário. Resolve? Resolve. Traz ali uma solução. Né? No entanto, não salva. A ciência provisória, o conhecimento, nós vemos muitas vezes naqueles casos que nós precisamos recorrer por uma questão de saúde, por uma questão psicológica, por exemplo, que é importante também, né? O trabalho que um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um psiquiatra faz em relação a problemas que nós enfrentamos também, né? São recursos importantíssimos, mas salvam também. Não salvam, né? Não é a mesma coisa. No entanto, resolve, traz solução. Né? Então, são situações que nós vamos verificar onde que está sendo amparado. Está sendo amparado naquela fé que se tem por determinada situação. No entanto, há algo mais a se fazer, dá para ir além. Né? E é disso daqui que Emmanuel está falando. Inclusive, o que é citado, né, logo a seguir. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Tem situações que elas não serão resolvidas, né, pelas propostas ou pelas teorias, pelo conhecimento materialista, ou pelos instrumentos ou a instrumentalização materialista. É necessário além, recorrer a Jesus, pedir esse amparo. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Olha aqui, né? Esses dois últimos parágrafos aqui que nós lemos, eles têm um relacionamento muito grande com o que o José acabou de falar, né? Até agora nada pedistes em meu nome. Por que a gente não pede? Já pararam para pensar isso? Né? Não pedir é porque a gente sabe demais, a gente precisa de menos. Não seria isso um ato de orgulho, talvez, não pedir? Quando o próprio mestre fala pedi e obtereis, não é? No entanto, é necessário que se
aprenda a pedir. O que é que nós vamos pedir? Muitas vezes, na nossa visão limitada, nós enxergamos o problema que está acontecendo e nós já pedimos diretamente a solução por aquele problema. Quando, na verdade, pode existir todo um processo amparando essa questão, a resolução desse problema, e que pode nos ser oferecido a força, a condição, o vigor para que a gente trabalhe nisso, desenvolvendo a situação para resolver esse problema e para que ele não ocorra novamente. Não é por isso que nós estamos encarnados, para esse aprendizado espiritual. Uma vez já comentei aqui com todo mundo também, e vale a pena lembrar, é até uma coisa assim, num tom de humor. A gente pede paciência. Ai, Senhor, me dê paciência, me dê paciência. Por que a gente está pedindo paciência? Porque a gente vê que estoura fácil. Qualquer coisa a gente estoura, a gente não tem paciência. Aí o que acontece que a vida faz para a gente? Né? Põe a sogra para morar dentro de casa junto com a gente, aquele cunhado, né, aquela situação. Lá no trabalho, aquele cara que pega no pé da gente. Na escola, o professor que cobra demais. Para que é isso? Para desenvolver a paciência. Processo de desenvolver a paciência. Então tem que aprender a rogar. Senhor, dai-me força para desenvolver a paciência, né? Aceitar com naturalidade as coisas que são oferecidas, pedir só paciência. Pode apostar que a coisa pode não terminar bem, não é, José? É verdade. É bem isso mesmo. Essa questão da arte de receber, né, de saber o que vem para nós, né? Porque não os exemplos do Maurício são perfeitos, né? Mas, além de tudo, tem a questão de você pedir algo, né? E, de repente, você se vê afastado daquilo, né? Então, pode ser, às vezes, você está com um problema matrimonial e você é afastado daquele matrimônio, e você se sente, não, mas eu perdi, eu saí. Você está com um problema profissional e você se afastado desse problema, como? Perdendo aquele emprego, né? Você pode estar com um problema da escola, né? Como o Maurício falou, e de repente você vê que você foi reprovado numa disciplina, né? Por quê? Você está sendo afastado daquilo, né? Você pediu algo que pudesse, né, melhorar a sua condição. E você tem que entender que nem sempre, né, o que vem para nós é exatamente aquilo que nós pedimos, mas sim aquilo que nós necessitamos, né? Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Nós podemos pedir, né? Então, é exatamente isso que Jesus nos diz: peçam, sem orgulho, né? Peçam. E aí o Pai vai atender, tá? Mas vai atender segundo os seus entendimentos, segundo os seus desígnios, enxergando aquilo que nos faz bem, que é o bem para nós, que é o bem para as outras pessoas com quem nós convivemos, né? Isso é saber receber. Isso é entender o processo da oração, do pedido, né, da súplica a Deus. É isso que nós precisamos, né? Aqui o Emmanuel está colocando aqui para nós, né? A arte de receber, pedir e receber. Muito bem. Pedir é um ato de humildade e submissão, né, à fé, né? Então, ele tem assim, até uma fundamentação muito grande, exatamente na confiança, né? Na confiança em Jesus, na confiança das orientações, das instruções de Jesus. Continuando, às vezes surgem diferenças superficiais. Eu li o anterior, José, li, né? Invoquemos a compaixão dele, sim, desculpe. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento.
O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Olha, cabe perfeitamente aqui de acordo com o que o José falou, né? Ai, senhor, estou com um problema no emprego, me ajuda a solucionar, porque eu preciso me afastar desse problema. E aí você chega no outro dia, seu chefe fala assim, olha, vem cá, né? A gente vai fazer tem que fazer umas mudanças aqui e vamos dispensar você. Imagina só, né? Daquele problema você ficou livre, mas olha o que vem aí por acaso, né? E achei muito interessante também a questão do casamento, da vida familiar. Fala, poxa vida, estou com problema nisso, me afasta desse problema e está aqui uma vez mais, né, a possibilidade de uma dissolução. Você fala, poxa, mas não era isso que eu queria, mas você não sabe o que quer também, né? Você quer afastar do problema, eu te afasto do problema e você reclama, né? A maioria desses problemas a gente sabe que é para o nosso aprendizado, né? Eles ocorrem porque nós estamos, de alguma maneira, provocando ele. Lembrei até uma frase bonita que você falou esses dias, que eu morri de rir. A gente estava conversando informalmente, brincando, assim, apesar do estudo sério que a gente sempre faz. Aí o José fala para mim assim, eu não sou parte do problema, eu sou o problema. E aquilo pegou de uma maneira assim, muito engraçada, que todo mundo riu bastante, mas ele tem uma profundidade muito grande nisso, porque, em geral, nós somos esse problema. O problema, né, somos nós, né? Na maior parte das vezes, o problema somos nós, não o outro, ou não o que está acontecendo. É como que nós nos apresentamos diante daquela condição, daquela situação. Nós somos o problema. Exato. E olha que aí é interessante, porque se nós somos o problema, nós somos a solução também, né? Sim. Mas quando? Quando a gente começa a detectar que nós somos o problema. Aquele que não consegue fazer um diagnóstico correto, dá o remédio errado, não é? É igual acontece para o médico. Se ele fizer o diagnóstico correto, ele vai recomendar o tratamento certo, medicação correta, exames corretos. É a mesma coisa com a gente. Temos que fazer o diagnóstico correto. Quando que nós fazemos esse diagnóstico correto? Quando nós estudamos a nós mesmos, conhecendo a si próprio, né? Conhecer a si mesmo. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. Muitos daqueles problemas que a gente passa, né? Aqui a doença principalmente, o que é? Providência divina que vem nos alertar sobre determinada coisa que estamos fazendo errado, né? A gente exagera numa determinada coisa que até se não fosse exagerado seria bom. Eu sempre uso a questão da alimentação, porque a comida é algo que a gente gosta bastante, né? Aí come um pouquinho, tá bom, tá satisfeito, não sei o quê, só que a gente começa a exagerar, né? E aí esse exagero nos leva a dores estomacais, problemas intestinais, com o passar do tempo, dependendo da situação, uma obesidade que pode resultar em problemas cardíacos, problemas respiratórios e uma série de coisas. O que é a providência divina falando assim, controla, equilibra, come menos, né? A questão da escassez também, que pode aparecer até nesse sentido aí, né? Ela pode aparecer, fala assim, poxa, o único jeito desse aí comer pouco é ele não ter o que comer, porque se ele tiver o que comer, ele vai comer muito, não é? E a questão da contrariedade, que agora há pouco falei também, né? Que a gente pedir paciência, e aí como que desenvolve a paciência? Desenvolve a paciência aparecendo as coisas que nos contrariam, né? Para ver se a gente, de fato, fala assim, olha, eu vou adotar uma postura mais serena, porque eu já percebi que não adianta perder a boa com isso, não adianta lutar contra, né, e não sei o quê. Então, isso daí nos colocaria numa posição melhor. E a gente pode pedir, evidente, né, para que esse tipo de situação se fortaleça em nós, justamente para
resolver. Então, é onde volta aqui na questão, né? Diferenças entre o pedido e suprimento, né? Olha, eu pedi tal coisa e foi oferecido isso daqui. Aí eu analiso e falo, poxa, mas isso aqui resolve aquilo que eu tinha pedido, né? Não é do jeito que eu pedi, mas resolve. Comentário antes de irmos para o último parágrafo, José? Não podemos ir para o último já. Então, o último parágrafo, a miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E, por isso, um leve desgosto ou desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Miopia terrena. Né? Nós sabemos que a partir da encarnação, o corpo físico ele trabalha como um objeto de aperfeiçoamento espiritual. É um instrumento de aperfeiçoamento do espírito. Contudo, ele oferece barreiras a maior amplitude que o espírito vislumbre tudo aquilo que está em torno dele. E isso nos limita a interpretação, é como se limitasse a nossa visão. Né? De modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. Então a gente acredita assim, não, eu vou pedir a salvação, eu vou pedir por algo, né? E isso tem que ser alguma coisa imediata, tem que acontecer imediatamente. Esquecemos, inclusive, que muitas vezes os espíritos protetores nos dizem que nós demoramos anos, séculos, milênios para adquirir determinadas situações que ajudam a corrigir o nosso comportamento, que nos ajudam a ter uma posição diferenciada, né, em relação às ocorrências da vida. E por isso um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações produtivas. Não adianta pedir, se ficar aí pedindo não acontece nada, eu já pedi e aconteceu tudo diferente, e justamente por quê? Porque a gente não enxerga do jeito que as coisas acontecem. A gente tem esse bloqueio na visão, esse bloqueio no entendimento. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então, apesar de tudo isso, apesar da gente muitas vezes não ver, não acreditar, que pedindo as soluções aparecem, que nos postando de uma maneira, né, que nos submetendo às situações daquilo que nos é cobrado pelo Senhor, que isso vai nos ajudar, sempre estará lá, sempre estará à nossa disposição e sempre será efetivo. Né? A nosso pouco entendimento, nossa ainda condição de espíritos inferiores nos levam muitas vezes a duvidar. Sabe igual aquela criança birrenta que porque não foi atendido no seu capricho, então ele fica dizendo alguma coisa contrária, fica dizendo que não aconteceu nada porque fizeram para ele, é tudo porque ele quis, só aconteceu porque ele fez. Nós nos comportamos assim, guardadas as proporções, da mesma maneira. Né? É necessário, primeiro, deixar essa infantilidade de lado e analisar a nossa vida, aquilo que precisa mudar. E pedir por isso. E ter a esperança de que as coisas vão se ajeitar, de que vão acontecer, a paciência, o entendimento, a compreensão daquilo que vai acontecer é o melhor. Era aquilo que deveria acontecer de fato. Quando nós temos esse tipo de postura, qual que é o passo, qual que é o ambiente que nós vamos atingir em seguida? É a salvação. É isso que é a proposta, é isso que Emmanuel está falando para a gente, não é? José, estamos chegando ao final. Comentários? Sim, um último comentário, Maurício. Só para reforçar, né, tudo que já foi dito, o Maurício concluiu aqui
muito bem. O Emmanuel colocou numa frase só, ele coloca diversas coisas. Fala de miopia terrena, vantagem imediata, desilusão útil e lamentações improdutivas. Né? Em uma frase só, ele coloca uma mensagem completa a respeito do nosso comportamento. E depois, apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar. Né? E só para a gente, como disse, voltar no Evangelho de Jesus Cristo e aí terminar com isso, né, que a gente consultar o Evangelho. O que o Emmanuel está colocando aqui, da onde tirou? Veio da cabeça dele. Pega, Mateus capítulo 11. Jesus Cristo falando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isto. É disso que se trata tudo que nós discutimos aqui hoje. É disso que Pedro fala, é disso que Paulo fala, é disso que o Emmanuel está falando, extraindo um versículo, né, de Atos dos Apóstolos. É isso que nós aqui, eu e o Maurício, estamos conversando, e essa é a mensagem que a gente tem que trazer, extrair e internalizar para nós. É a mensagem do Cristo. Né? Falando assim até parece simples, né? E é. Né? E vai ser tão mais simples quanto mais rápido nós mudarmos a nossa postura. Nós mudando de postura, nós vamos entender que tudo isso que está colocado, que Jesus nos traz, é o caminho, né? Simples, é uma coisa fácil, é livre, é solto, né? É o jugo leve. Certo, Maurício? Muito bem, José. Acho que ótimos esclarecimentos para finalizar. Né? Chegamos ao final. Vamos fazer a prece de encerramento. Você gostaria de fazer a prece, José? Pode ser, Maurício. Por favor. Então, eu já me despeço dos companheiros, que tenham todos uma boa semana. Deus abençoe a todos. Vamos acompanhar a prece, então, que o José fará para nós. Senhor Deus, nós vos agradecemos uma vez mais pelo excelente dia que tivemos, pela oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos aqui, de estarmos orando, estarmos refletindo sobre a Tua palavra, a palavra de Jesus, e estarmos, de alguma forma, nos conectando mentalmente, e buscando a paz, a serenidade para a continuidade das nossas existências. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos que o Senhor não nos falta com nada, nenhuma das nossas necessidades, não nos falta com a presença dos irmãos espirituais que se interessam tanto por nós e que eles possam continuar tendo esta força de estarem aos nossos lados e nós também possamos ter a serenidade, bondade no coração para continuar firmes no nosso propósito. Em Teu nome, Senhor, e com as Tuas bênçãos, encerramos mais um SEAC no Lar. Que assim seja.